se Jesus não tivesse realizado até milagres naquele tempo, com certeza esse pessoalzinho que hoje duvida, assim, né? Ai, porque Deus não faz agora, porque Deus não cura, porque, enfim. Esse pessoalzinho estaria falando do mesmo jeito. Ou seja, o ser humano, ele não, por ele mesmo, ele não crê na questão de que possa fazer. Antes dele pensar que Deus pode fazer, ele vai pensar, não, ele não existe, ele não pode fazer isso aqui. Entendeu? Então, tudo vem disso. Ainda que eu fosse uma médica, uma vontade que eu queria muito era ser enfermeira, ainda que eu fosse uma enfermeira, de maneira nenhuma eu diria que foi por mim mesma. Não, isso aqui realmente eu fiz, foi por mim mesma. Não, eu diria toda a honra e glória para Deus, porque se não fosse toda a sabedoria que Deus me deu, toda a capacidade, toda a instrumentação, tudo que eu aprendi durante esses anos todos, né, que desde o início eu sempre busquei sozinha e adquiro cada dia mais conhecimento. Então, sem nada do que eu estudei, eu não estaria aqui hoje, entendeu? E não foi eu por mim mesma, foi Deus. Deus deu o dom. Então, se Deus dá um dom, nós temos que reconhecer essa graça, que é divina, de que você pode salvar alguém, você pode curar uma pessoa em nome de Deus, entendeu? Então é isso. Quando a gente coloca a nossa fé, nós já não somos nós que agimos por nós mesmos. É Deus que age. Até uma pessoa que ela não tenha fé, digamos assim. Mas se ela tem aquele conhecimento, porque ela buscou, e se ela buscou, foi porque Deus deixou esse conhecimento para ela. Entendeu? Então, eu mesma, eu não teria essa capacidade de dizer, um dia, né, conseguir, sei lá, chegar uma pessoa muito ferida e eu dizer, não, por mim mesma, eu salvei essa pessoa aqui. E só eu me baixo. Não, isso não existe. Entendeu? Isso é caso de, com respeito aqui falando, caso de um acompanhamento psicológico, algo que não é normal a pessoa dizer isso, entendeu? Uma live que eu vi, pelo amor de Deus, a pessoa dizer coisas absurdas contra Deus, absurdo, entendeu? Nenhum ser humano na face da Terra vê isso como normal, nenhum. E até outras pessoas que não creem acham isso bonito, entendeu? Elas não creem, mas elas não concordam com esse tipo de atitude. Ou seja, o ser humano não tem maturidade, perdeu-se respeito, maturidade, até a própria sabedoria, né? Porque poderia ser uma pessoa totalmente qualificada, uma pessoa totalmente, né, que fosse aplaudida por muitas pessoas, né? Não que se esperasse por isso, mas uma pessoa que fizesse realmente o bem, né? Enfim. Mas se ele falar isso sobre Deus, imagina o que ele pensa de outras pessoas por aí. Entendeu? A falta de respeito que ele deve não ter apenas só com Deus, né? Mas com outras pessoas. Deus me livre que as pessoas devem pensar das pessoas doentes, das pessoas que, né, acham que toda ali é culpa de Deus, não, pelo amor de Deus. E a falta até de respeito você chegar a dizer que é culpa de Deus por algo, entendeu? Porque antes de você descrer, você deve ter respeito, entendeu? Respeito. Seja onde você for, se você for satanista, ateu, o que você for, você deve respeitar. Porque aquilo que você não gostaria de ouvir, você não deve dizer, entendeu? Então, assim, primeiro caminho de tudo, respeito. Né? Que outras coisas lá no caminho virão, se você respeita. Né? Então, é isso que eu penso. Totalmente a falta de respeito, é muita revolta, tá? É nítido que é uma revolta, é um rancor que eles sentem, né? Mas eu garanto, pessoas como eu, que são doentes, não tem essa revolta toda. Eu sou prova viva de que eu não tenho revolta nenhuma, assim. Eu nunca tentei nada contra a minha vida. Deus me livre. Eu nunca fui uma pessoa depressiva, nunca tive essa tristeza que eles acham que a gente é triste assim o tempo inteiro. Não. Entendeu? E é isso. Há, entre pessoas ali, gente que adoece, obviamente se revolta, né? Eu não estou dizendo que todos os doentes são iguais a mim. Tem o mesmo, não. Eu estou dizendo que ali, infelizmente, uma pessoa que, digamos, que tinha sua saúde perfeita, que andava, que corria, que fazia tudo, o esporte, que dançava muitas vezes, que corria, que brincava, que pulava, que fazia tudo normalmente. E acabou perdendo sua capacidade de andar, muitas vezes de falar, de se mexer, né? Todas as pessoas são até tetraplégicas, entendeu? Então, assim, e essas pessoas aí são o meu maior exemplo, entendeu? Eu tenho pra mim, eu que sou mesmo doente, eu tenho essas pessoas como exemplo da minha vida, entendeu? Imagina se eu, por exemplo, perdesse todas as minhas funções. Ou seja, eu tenho que dar o valor do mínimo que Deus me deu. A partir disso, para eu saber reconhecer coisas maiores que Deus poderá me dar. Porque se eu não der o valor do mínimo que eu tenho, como eu posso esperar alguma coisa de Deus se eu não estou dando valor a Ele agora? Entendeu? Então, é a partir disso que eu vejo. E essas pessoas aí, assim, eu não vejo sentido nenhum para tudo isso. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, que eu acho que o mundo precisa mais ouvir de uma pessoa que realmente tem uma doença e que, olha, eu não tenho essa revolta contra Deus de forma nenhuma, pelo contrário. Eu vou dar um jeito de fazer mais vídeos sobre esses assuntos, porque eu acho que a humanidade precisa ouvir isso, né? De uma pessoa que realmente passa na pele, não de uma pessoa que acha que a vida é triste para os doentes. Não, minha vida não é triste da maneira que ele acha que é, entendeu? Eu sou muito feliz com a doença ou sem doença, tá? Porque a gente, para dar valor a não ter mais uma doença, a gente tem que primeiro saber reconhecer agora que somos doentes, para depois, quem sabe, se for a vontade de Deus, ele poder nos curar. E aí a gente realmente
ainda mais louvar a Deus, entendeu? Então, tudo que vem para nós é como um ensinamento. Nada é como castigo, nada é como uma consequência. É porque eu nasci com a doença, eu não fiquei. Eu nasci com o vírus, tá? Ou seja, não foi algo que eu pedi, mas eu vim com a doença. Mas também não é culpa de Deus. Não, nunca foi culpa de Deus. Eu nem aceito que digam que você é doente por culpa, não. De maneira nenhuma, sabe? Deus não tem culpa de nada, absolutamente nada, que acontece nas nossas vidas. E a gente tem que aprender a respeitar mais a Deus e dar valor mais aos pequenos milagres, pequenas coisas que Deus faz, pequenas coisas que Deus nos permite e nos proporciona. Sim, ainda que eu não me mexesse, eu não iria ser revoltada com Deus de maneira nenhuma. Ainda que eu nem falasse, eu não seria revoltada, eu era muito feliz. Eu acredito que mais até que certas pessoas que andam, que falam, que têm toda a capacidade humana e de poder viver de uma certa forma até melhor, né? Mais humilde, sendo mais reta, e não vive, entendeu? Mas por quê? Porque eu sempre soube dar valor ao mínimo que Deus me deu, que é a vida. A vida é um milagre. Para muitos pode ser uma besteira, mas é um milagre. Quando nasce uma criança, é um milagre, né? Todo mundo vê isso como um milagre. Olha, veio a vida. É algo lindo, entendeu? Então, eu tenho isso como um milagre. Porque sim, crianças morrem com essa doença. E eu tive a oportunidade de nascer. Isso não é um milagre? É. Entre tantas, eu nasci. Mesmo tendo tomado todas as vacinas desde pequena, eu nasci com a doença. Culpa de Deus? Culpa dos médicos? Não, de forma nenhuma. A vida é isso. A vida é da maneira que deve ser, entendeu? E é isso, não posso questionar nada. Aí, agora eu tenho motivos suficientes, assim, para falar até que não é culpa de Deus, e tanto é que eu posso falar agora, da mesma forma que os ateus costumam dizer, tirando sua responsabilidade de ser humano, para dizer que foi por isso, agora é minha vez de falar. Aí vão dizer, então por que dessa doença? Falta de saneamento, as más condições habitacionais, a higiene pessoal precária. Porque tudo isso leva à transmissão do poliovírus, que é o grande causador da doença, entendeu? Então não é culpa de Deus, é culpa dos seres humanos, por tudo isso, entendeu? Que resulta na doença. Então não é culpa nenhuma de Deus, nenhuma. Então se ele existe, não é por culpa de Deus, é culpa dos próprios seres humanos. Mas eu não vou colocar a culpa em todo mundo, assim, entendeu? Até porque, para isso acontecer, eu teria que ir atrás das pessoas, né, que são responsáveis, enfim. E eu não sou até para, tipo, tá justificando tudo, mas isso aqui é só um exemplo, tá? Por isso eu não culpo Deus jamais, jamais. Pelo contrário, eu culpo até a responsabilidade dos meus pais. Eu sempre vou falar isso para que as pessoas entendam. A irresponsabilidade dos meus pais, que não se planejaram, que não... Meu pai queria ter uma filha, né? Mas não foi com a mulher que, digamos... Como eu posso falar? Não quero ofender minha mãe. Uma mulher que foi feita para realmente ser levada a sério. O mal de certos homens é achar que beleza é encontrar beleza onde não tem para se viver, né? Beleza não dá de comer a ninguém. Beleza não diz coragem de uma pessoa. Beleza não diz que ela é trabalhadora, que ela é honesta. Beleza não quer dizer absolutamente nada. Beleza não se coloca em currículo. Se fosse tão importante assim. Entendeu? Então, meu pai errou, não no desejo dele ser pai, mas ele falhou nesse sentido de que buscou numa pessoa o que ela não tinha para oferecer, nem para ela mesma. Eu digo assim, porque a mulher não tinha nada, a mulher mudando, entendeu? Minha mãe, mas eu digo. Então, assim, meu pai perdeu a capacidade, naquela época, de buscar uma pessoa melhor, né? Ou então, se não estava bem com a vida dele, que ele deixasse a mulher dele, ficasse solteiro, anulasse, ou largasse da mulher, sei lá. Não é nem casado, é um papel. Deixasse a mulher e viver a vida dele, como que ele realmente quisesse. E não aconteceu. Aconteceu um adultério. Então, assim, eu posso falar, eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Então, assim, nunca foi culpa de Deus. As coisas que nos acontecem, a gente tem que ver onde erramos e o que fazemos, para depois dizer que é culpa de Deus. Entendeu? Ai, porque nasce tanta criança. Cara, eu não sei a vida pessoal dos pais dessas crianças. Eu não sei o que a mãe fazia antes. Eu não sei o que a mãe falava antes. Eu não sei o que ela praticava antes. Então, tudo é uma raiz, entendeu? Tudo tem uma consequência. Ai, mas porque não somos pais? Porque somos filhos. Minha tia dizia, somos filhos para eles verem que pode acontecer com os filhos deles, entendeu? Coisa de uma mulher, minha tia falava muito, que ela dizia muita coisa comigo, que tu não tem vergonha de dar com essa menina, tu não... E eu era bonitinha, tá? Eu não era uma criança feia. Óbvio que eu não era uma criança perfeita, entre aspas, né? Eu não podia correr, eu não podia andar, eu sempre caía muito. Hoje eu evito andar muito assim, até segurar na parede, porque eu tenho medo de cair, entendeu? Ainda que eu tento, eu não consigo estar em pé. Então, assim,
Não consigo andar de forma nenhuma, entendeu? Ainda que eu deite, eu não consigo. Então, é uma doença muito complicada. Aí, ela dizia muitas coisas comigo, eu lembro, e eu nunca me importei. Minha mãe dizia, minha mãe nunca me escondeu nada. Minha mãe, que é minha tia, tá? Não convivi contra ela, não. De forma nenhuma. Ela me deixou, minha mãe biológica me deixou. E assim, foi maravilhoso. Eu dei um como livramento. Não tenho rancor de nada, nem mágoa de nada, entendeu? Eu tenho uma plena confiança em Deus. Só isso, entendeu? Porque assim, cedo ou mais tarde, como a vida que ela levava fez uma criança que trouxe o ensinamento ao mundo, cedo ou mais tarde ela também irá aprender com a própria vida. E não sou eu que falo isso. Palavra de Deus, entendeu? Então, assim, quem sou eu, né? Mas Deus deixa bem claro isso. E eu não tenho pressa. Então, assim, essa mulher que falava muito de mim e tal, ela teve uma criança, até mais, digamos, especial que eu. Mas isso foi por culpa de Deus? Não. Foi pelo que ela plantou lá atrás. Achava que não podia acontecer, que não podia ter. Entendeu? Então tudo veio de uma raiz. A gente não sabe o que diz, porque qual o problema? Eu queria entender essa questão. Qual o problema, não, no mundo que vivemos, ter um filho, ou você vê uma mulher com um filho no braço, especial, que é uma criança, como qualquer outra, abençoada por Deus, entendeu? Então, qual é o problema que as pessoas veem quando encontram uma mulher com uma criança no braço, né? Ou por que olhar diferente para isso? Ou por que perguntar? Eu sempre fui contra a perguntas, eu nunca questionei uma mãe, né? Eu via crianças assim, diferentes, mas eu nunca questionei. Nem minha mãe nunca questionou. Mas essas mães diziam que eram muito questionadas por muita gente. E por quê? O filho não é delas, das outras pessoas. O filho é da própria mãe que teve o bebê. Entendeu? Então, é um absurdo, sabe? É um absurdo. Sempre achei um grande absurdo você questionar uma mãe, questionar uma criança. Você fala, você vê, você escreve, você não sei o quê. Entendeu? Como se aquela criança tivesse que provar alguma coisa para um adulto. E ela tem toda a capacidade, entendeu? Nunca, de forma nenhuma, eu duvido de uma criança e nem de uma mãe quando eu vejo. De forma nenhuma, eu não questiono nada. Entendeu? Eu rezo. Então, eu digo isso porque um dia essa criança fui eu. E eu sei que tem muita mãe, né? Que passa por isso e não é feio, pelo contrário, é lindo. Uma mãe que cuida do seu filho, independentemente da situação que ele vive. Eu não tive minha mãe, mas eu tive uma tia que teve muito orgulho de mim. Ia pra todo lugar comigo, nunca teve vergonha de mim, entendeu? Então, assim, eu sempre me senti muito privilegiada. E sim, eu via muito insulto naquele tempo. Até um motorista que brigava com minha mãe, ele ficou na cadeira de rodas. Ou seja, eu me cresci nessa fortaleza. E minha mãe nunca me escondeu da realidade. Nunca tive e nem tenho nenhum trauma. Pelo contrário, isso me fez mais forte. E, assim, ainda bem que hoje existem leis para essas pessoas. Não falou nem lei para mim, sabe? Eu não me sinto, assim, tão precisa, né? Quanto essas crianças, assim. Essas crianças precisam muito mais. E eu rezo por todas elas. E rezo também pelas mães, para que tenham força, ânimo e muita coragem de defender seus filhos, de lutar pelos seus filhos. E sim, levantar logo cedo e ir para um tratamento. Isso é lindo. Saiba que Deus está olhando cada uma. Cada uma. Deus não desampara ninguém. Minha mãe dizia, minha mãe não só quente, a gente ia para psicóloga, a gente ia para fisioterapia. Minha mãe dizia, as pessoas perguntavam, mas você vem com ela assim? Minha mãe dizia, Deus não desampara ninguém. Entendeu? Se eu estou aqui, eu tenho força de vir, porque Deus me dá essa força de eu trazer minha filha. Então, eu sempre ouvi isso da minha mãe. Minha mãe mesmo é que me criou. De fato, sempre será ela. E sim, quando eu vejo alguém falar de preconceito, eu pergunto, você já passou isso na pele? Você não fala, não sabe o que você disse, entendeu? Porque assim, tem gente que fala de uma coisa que nunca nem passou de verdade, nunca, não sabe o que é. Não, porque se tivesse passado realmente, eu diria que hoje tem traumas por conta disso. É algo que eu não tenho jamais. Trauma nenhum, medo nenhum, assim, nada, entendeu? Pelo contrário, minha mãe me ensinou a sempre me defender e não ficar quieta a um desrespeito ou qualquer intimidação, de forma nenhuma. E é isso. Se for de cara, encara qualquer coisa, não tem esse negócio comigo. A justiça, a leis, entendeu? Para até a proteção dos seus filhos.
vá atrás se houver algum desrespeito, alguma coisa. Ninguém pode lhe impedir de nada, dizer alguma coisa, até porque mães são essas pessoas, não é outras pessoas. Então, só quem sabe a luta é quem tá ali com aquela criança, mas ninguém. Minha mãe dizia, ninguém sabe o que eu passo, eu sei o que eu passo. Então, ele não pode nem dizer nada. Minha mãe dizia com os motoristas, não pode falar nada. Porque quem cria ela desde pequena sou eu. Quem é a mãe dela sou eu, não é você. Eu amava o fecho que minha mãe dava no ônibus. Minha mãe parava no ônibus e ficava discutindo com o motorista. Eu amava isso, amava. Minha mãe foi muito leoa. Entendeu? E eu lembro, minha mãe deixava sentadinha e ia lá brigar com o motorista mesmo. Minha mãe dizia, eu tô pagando essa merda aqui, eu tô pagando. Entendeu? E minha filha merece respeito, não merece isso não. Se eu vim com ela, eu tô pagando. Eu não tô dando de graça dessa bosta, não. Minha mãe dizia mesmo. Aí eu motorista muitas vezes, porque eles obrigavam. Porque na época tinha um negócio de que você era obrigada a ter carteira. Eu nunca tinha carteira. Mas eu detestava andar de ônibus. Eu gostava de andar no ônibus que ele tinha ar-condicionado e era praticamente quase vazio, porque até para andar nele era mais caro. E eu gostava de ir nele. Eu gostava de ir no ônibus mais convencional. Por conta disso, pra não passar por isso, entendeu? Eu não gostava muito. E eu até sentia muito pela minha mãe de ter que estar brigando, entendeu? Mas eu amava esse ônibus que se chamava na época Ligeirinho, aqui, né? Porque ele tinha ar-condicionado, então era até mais rápido, eu achava ele mais rápido. E tinha ar-condicionado, era show, show mesmo. E eu me sentia muito burguesinha. Eu dava toda arrumadinha, então eu me sentia super burguesa. Entendeu? Eu era criança que tive tudo, tive todo acompanhamento. E foi basicamente isso. E na época eu não gostava de responder ninguém. Não foi criança dada. As pessoas iam me perguntar alguma coisa. Você fala? Você vê? Você anda? Eu sentada e as pessoas perguntavam. Mas ela estuda? Eu perguntava à minha mãe. Você tem quantos anos? Eu não respondia a ninguém. Você tem quantos anos? Qual é o seu nome? Eu não respondia a ninguém. Eu só fechava meus olhos e deixava a pessoa se perguntando. Aí às vezes as pessoas me cutucavam, né? Fazia cócegas. E dizia, ela agora abriu o olho. Não fala não, não sei o quê. E eu nunca gostei dessas coisas, entendeu? Desde pequeno. Sempre fui muito na minha. Nunca fui dada pra ninguém, não. Nunca fui do tipo de criança que conversava com um estranho, que sentava no colo de alguém estranho, não. Que abraçava um estranho, não. De forma nenhuma. Minha mãe até nunca permitiu isso. Minha mãe tinha muito cuidado, nunca me deixou sozinha em casa. Minha mãe tinha mega cuidado, só dava com minha mãe. Entendeu? Então, assim, sempre minha mãe cuidou de mim. Minha mãe nunca deixava nem, tipo, um amigo meu dentro de casa comigo. Não, se ela não tivesse, de forma nenhuma, ninguém vem aqui. Eu não confio em ninguém com você só. Minha mãe dizia isso, não confio. Porque as coisas acontecem e depois vão culpar a mim, que eu deixei você sozinha. Minha mãe foi uma pessoa muito consciente, muito, sabe, muito forte. E eu e minha mãe não se dava, não, tá? A gente brigava muito. Quando eu comecei a ficar grande mesmo, eu era briguenta, eu era respondona. Eu era desobediente assim em casa. Na rua eu era comportada, mas em casa eu era mais danada. Minha mãe dizia assim, roxinha de hoje, você nem sabe quem ela é. Fala tanto dentro de casa, me responde tanto. Ela dizia, na rua ela é santa, mas dentro de casa. Minha mãe dizia muito, muito isso, eu achava muito engraçado. Ela dizia, mas o demônio lá também era lindo. Eu dizia que era os dois mais lindos, mas sabe naquele de casa, pelo amor de Deus. Ninguém suporta ela, ninguém. Nem os meus filhos suportam ela. Ela só é quieta na rua, ela não fala na rua, ela é toda tímida assim, ou se faz, finge, não sei, minha mãe dizia. Mas eu sei que ela conversa muito, eu sei que ela tem hora no celular que ela conversa muito com as pessoas. Minha mãe dizia. Eu dizia, mãe, eu falo com quem eu quero. Eu não falo com todo mundo. Entendeu? As pessoas, ela realmente é assim, ninguém acreditava. Então, minha adolescência foi assim, entendeu? Ninguém acreditava. Eu dizia, mãe, sabe, não dá muito trabalho. Nem os meus filhos dão tanto trabalho assim, ela dá trabalho demais. Quer fazer as próprias coisas sozinha, não quer conselho de ninguém. Mas eu queria conselho. Eu só não gostava que se metesse na minha vida. Um conselho eu recebia. Eu não era o tipo de pessoa fechada que não via conselho de ninguém. Se eu não ouvisse conselho de ninguém, eu tava nem viva. Entendeu? Mas eu gostava de fazer minhas coisas. Eu não gostava que alguém se metesse. Que alguém dissesse, você não pode fazer isso, você não consegue fazer. Eu nunca gostei disso. Eu me perguntava, está nem na minha pele. Como é que sabe se eu consigo ou não? Eu achava doido isso. Como é que uma pessoa sabe que uma pessoa tem capacidade ou não? Se ela nem tá dentro da própria pessoa. Entendeu? E eu sempre fui muito inteligente a esse ponto. Eu nunca me deixei levar por aprovação de alguém ou se a pessoa me acha capaz ou não. Eu sempre soube de mim. Eu sempre soube quem eu sou. Mesmo que a pessoa não acreditasse, não desse nada por mim. Eu sempre soube o que eu sou. Porque eu sei do que Deus me proporciona todos os dias. E aquela pessoa não sabe o que Deus me proporciona. Ela não tá na minha pele. Mas eu sei que sim, Deus me proporciona tudo isso. Entendeu? Então, eu sempre fui muito assim. Mas hoje não, tá? Eu mudei muito. Minha mãe, até mesmo depois de doente, dizia que eu era o anjo da guarda dela. E eu fui
me tornei uma pessoa muito diferente do que eu era. E até quando eu vi minha mãe doente, minha mãe me ensinou a ser assim, porque eu vi minha mãe doente, eu já caí na real. Eu não posso ser mais o que eu era antes. Minha mãe tá doente, eu tenho que respeitar esse momento e eu vou deixar de aperrear ou diminuir as nossas brigas. Que ainda a gente degladiava, mas, tipo, eu diminui muito. Eu me afastava quando ela vinha falar alguma coisa, pra não responder ela. Eu evitava qualquer discussão, né? Eu tinha medo, não, ela tá doente, eu vou ter que me retirar. Senão eu vou me explodir e aqui não vai dar certo, ela vai ficar pior. Eu sempre me retirei das situações. Mas ninguém vai falar sobre isso. Todo mundo vai lembrar do que eu era um cão mesmo, que eu era satanás antes. Entendeu? Porque ninguém lembra da bondade que você faz, o povo lembra da desgraça que você fazia. Infelizmente é isso. O ser humano reconhece que ele quer, que ele gosta. Mas se ele não gostar de você, ele vai lembrar sempre de você que você era ruim. É isso, o fato é esse. E eu tô nem aí. Nem aí. Não é ele que me salva, quem me salva é Deus. E só me importa o que Deus pensa sobre mim hoje em dia. Somente isso. E só preste contas a Deus, a mais ninguém. Então, assim, hoje, eu sei mais ainda que eu sou. Se André já sabia quem eu era, hoje eu sei. Hoje, com 29 anos, eu sei muito mais que eu sou, aonde eu quero chegar, o que eu quero ser. Ainda, entendeu? E não, nunca houve espaço para dúvida sobre Deus, se Deus não existe. Não, nunca tive esse espaço, não. Tive a melhor educação, sempre estudei em colégios particulares, embora minha mãe visse até absurdos na sala de aula, né? Quando minha mãe chegava para me ver, tinha certas coisas que aconteciam no colo do menino, beijando o menino, enfim. Toda essa palhaçada, né? Que é um desrespeito muito grande. Nem eu ficar assim na frente da minha mãe achou um absurdo tudo aquilo. E eu mais ainda, porque eu como religiosa, pelo amor de Deus, entendeu? Eu jamais, na frente de pai de ninguém, de mãe de ninguém, tá? Não, pra que isso? Entendeu? E quer fazer as coisas, faz dentro do seu quarto, num lugar específico, se você quer fazer, se você gosta. Então, assim, eu nunca fui muito de acordo com a sala, nunca fui. Sempre fui a pessoa que até fui a menina que discutia com o professor, que vivia na secretaria, entendeu? Mas por razões e motivos que só eu tinha e passava isso na pele, entendeu? Porque se eles não me achavam a santa, eu garanto que lá dentro da sala também não era um paraíso, entendeu? Não era um paraíso. Muito menos era o professor no santo, pra eu agir daquela forma. Então, assim, eu nunca tive medo de nada, sempre enfrentei tudo, mas com razões e sendo muito justas, embora as pessoas agissem sempre com injustiça pro meu lado. Mas eu nunca me preocupei. Deus não dorme. Eu tenho isso comigo até hoje, porque tudo na minha vida se baseou vendo consequência dessas pessoas, entendeu? Porque eu nunca agi de justiça com ninguém. As pessoas sempre foram injustiça comigo. Mas para essas pessoas a justiça sempre aconteceu, tá? Deus não dorme, não. Essa prova viva de que eu já vi muita desgraça na vida de certas pessoas. Muita queda. Muita gente de nariz empinado, abaixando a cabeça e ficando humilde, tá bom? Me pedindo desculpa. Então eu vou duvidar de Deus? E agora? Eu vou desacreditar de Deus agora, de forma nenhuma. Eu vou acreditar ainda mais nele. E em sua justiça. E ele que não houvesse a justiça no tempo que eu quisesse, eu saberia que lá na frente teria. Porque sempre teve. Para todos, para todos. Então, hoje eu sou muito certa que a justiça não é minha. Embora há um tempo eu pensava assim, não, eu tenho que fazer justiça. Não, a justiça não é minha, a justiça é de Deus. Entendeu? Temos que esperar em Deus. Houve um tempo, sim, que eu pensava de ser, como eu já falei na comunidade aqui, que eu escrevi muito. Sim, que eu queria ser, né, a demônia, o cão, enfim. Sim. E, e Deus me mostrou isso, que não é da forma que eu quero, é da forma que Ele quiser. Por mais que eu quisesse muito e quero muito alguma coisa, o que prevalece é a vontade de Deus, não é a minha. Entendeu? Devemos aceitar e esperar em Deus. Se conformar. Mesmo que, digamos que você não se conforme, que você não goste, né? Que você não queira, que você esteja resistente a alguma coisa, a alguma situação. Mas entenda, lá na frente, sempre há dias muito melhores do que agora, muito melhor do que você espera. Saiba sempre disso. É uma certeza que eu dou e em Deus você não vai nunca se frustrar, nunca vai ficar mal, entendeu? Nunca terá dias ruins. E até os dias que pareçam ser ruins acabam no final sendo dias maravilhosos. E você vê que foi, no final de tudo, essencial e maravilhoso. É isso que eu digo. Então, saibam sempre agradecer mais e reclamar muito menos. Deus é muito grande, Deus é maravilhoso. Só Deus pode fazer, só Deus. Por mais diplomata, como posso falar, por mais expert um ser humano seja, ele sozinho nada pode sem Deus. Desde que o mundo é mundo, todos nós precisamos de Deus. E nós nunca podemos abandonar Deus, de forma nenhuma.
Ele é a razão de tudo na nossa vida. Ele é o que dá o sentido à minha vida. Eu vou falar por mim mesma. Ele é a razão de tudo na minha vida e ele é o que dá a razão de tudo para a minha vida. Sem Deus, eu nada poderia fazer. Eu não estaria nem aqui sem Deus. Você acha que eu estaria aqui por um médico? Naquele tempo tinha nem... não existia nem... Não detectava... Eu acho que hoje detecta, não sei. Antes não detectava nem doença no pezinho. Quando não... Como... Eu não sei se detecta, né? Me enrolei toda aqui. Mas antigamente não se detectava a partir do teste do pezinho. Tanto é que minha doença não foi detectada. Entendeu? Não é... Ou seja, nem médico, por ele mesmo, com toda a capacidade dele ali, se fosse só por um médico, eu não estaria aqui. Então, antes de um médico ou da minha mãe quisesse que eu estivesse aqui, ou meus pais quisessem que eu estivesse aqui, Deus me quis muito antes deles pensarem em mim, entendeu? Então, Deus sempre me quis. Então, de forma nenhuma, não tem como eu desacreditar, duvidar de Deus, com tudo que me aconteceu, com toda a prova que eu tive, passei, com tudo que me aconteceu, com todas as coisas que Deus me proporciona todos os dias, com tudo que é inúmeras as coisas que acontecem até na vida das pessoas através de uma oração minha. Eu só tenho a agradecer a Deus, tá? E até pelo que não acontece a alguém vai dizer, mas sabe de uma coisa que foi um livramento. E eu agradeço a oração. Mas hoje eu penso que eu não preciso mais disso, não depende de nada. Eu acho maravilhoso, entendeu? Então aquela pessoa entendeu, aceitou e viu que aquilo foi um livramento na vida dela. E eu continuo rezando pela pessoa, mas já pelo motivo dela ter impedido a oração, eu já não rezo mais, porque ela me pediu pra não rezar mais. Então, deixo ela parada. E eu continuo rezando pela pessoa, não pela causa. É isso que me acontece. Então, assim, eu acho, então, é inúmeras as coisas que me acontecem. Não tem como duvidar do poder de Deus, da ação de Deus. Entendeu? Se você perguntar, mas Deus não te curou, não me curou, mas curou e cura inúmeras pessoas, entendeu? E eu tô feliz pelas curas das pessoas, tá? Eu vou continuar confiando nisso, que Deus cura inúmeras pessoas de câncer, de doenças, né? Em fígado, na perna, na cabeça. Eu vou continuar acreditando nisso. Porque não é porque eu não tenho um milagre que eu vou desacreditar do poder de Deus. Mas se esquece dos milagres que Deus faz na vida das outras pessoas. E as outras pessoas, e os testemunhos das outras pessoas. E os milagres comprovados pela ciência. Ninguém vai falar sobre isso? Não conta, então? Não conta? Deveria contar, já que crê piamente na ciência. Deveria contar, e ninguém conta. Cadê que eles falam dos milagres que é comprovado pela ciência? Mas por quê? São desonestos. Não são pessoas confiáveis, são desonestos. Isso aí eu digo. São desonestos. Você não tem a verdade nem na sua própria vida e quer falar da ciência. Se na sua vida não há milagre, não deixe de chegar os outros milagres na vida das pessoas. Não negue o milagre da vida das outras pessoas, nos testemunhos da vida das outras pessoas. Quantas pessoas saem de uma vida horrível, se entregam a Jesus e tem milagres todos os dias. Vivem bem, têm sua família, têm seus filhos. São exemplos para outras pessoas. E é um milagre também. Como também a cura de câncer. Né? Quantos testemunhos eu vejo padres aí falando em rádio, padres falando em TV, que há milagres, né? Que uma criança foi curada de um câncer, que a mãe entregou a Nossa Senhora, né? Para o filho de Nossa Senhora cuidar dele. E curar seu filho, né? E a criança foi curada de um câncer. Isso aí não conta como um milagre. E foi um milagre, porque o câncer, nós sabemos que é uma das piores doenças, né? Foi um milagre para essas crianças. Embora muitas morram, mas muitas vivem. Muitas vivem. Muitas coisas nem a ciência explica, nem os milagres que acontecem, nem a ciência explica, mas é comprovado que houve um milagre ali. E ateus, sinto dizer, são desonestos, são desonestos. Eles tiram a parte da verdade para deixar o que convém para eles. São pessoas desonestas, não todos, em sua grande maioria, não todos. Respeito muitos, mas outros, até outros ateus, realmente reconhecem que esses caras são desonestos, entendeu? Porque eles negam fato, negam a comprovação pela ciência. Até isso, entendeu? Então, não acredito em tudo que esses caras falam.